Se liga aí, está começando o Papo Calcinha. Conteúdo inteligente é só aqui, 96 FM. Papo Calcinha. Bom dia, galera! Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje, quarta-feira, Papo Calcinha está no ar e nós estamos no 12. Hoje, quarta-feira, dia 17 de abril, gente. As convidadas estão aqui hoje. Nós trouxemos duas convidadas maravilhosas que vão falar pra gente desse dia 17 de abril. O que significa esse dia? Eu não vou falar que é comemorado, porque não seria essa palavra, né? Seria... Doutora Elisa, como vai? Bom dia! Eu tô aqui pensando. 16 de abril. É 16. É dia 16 ou dia 17? 16. Ah, então errei, peraí. Por isso que eu tô te... De volta, galera, Papo Calcinha está no ar hoje, quarta-feira. Nós estamos aqui dia 16 de abril, com convidadas super especiais aqui, ó. Duas convidadas maravilhosas, uma otorrino e outra fono, falando hoje de um dia muito especial. Não é verdade, doutora Lisa? Bom dia! Bem, pessoal, ouvintes. É um prazer estarmos aqui. O prazer é todo nosso. Hoje é o Dia Mundial da Voz. E tem o intuito de... A gente vai conversar sobre a prevenção dos distúrbios de voz. Então hoje o assunto é esse. Prevenção. E hoje eu não falo comemorado, né, doutora Elisa? É Hoje eu falo o dia da designado. prevenção, né? É um dia para o pessoal lembrar e se conscientizar. Conscientização, acho que é a melhor palavra, né? Olá, Bom dia, doutora doutora. Luciana, como vai? Tudo ótimo e vocês? Tudo ótimo. Então nós vamos falar um pouco sobre esse Dia da Voz. Dia Mundial da Voz, dia 16 de abril. É isso? Isso mesmo. Deixa eu te perguntar, já aproveitando, o que significa esse Dia Mundial da Voz? Vocês falaram aqui, a doutora Elisa falou pra gente que é um dia da prevenção. Mas o dia da prevenção do quê? Assim, é dos cuidados da voz? É como nos outros dias, você fala assim, você tem que ter prevenção, você tem que ter um cuidado de ir ali no otorrino de vez em quando, de cuidar, de ir num fono, saber, né? O que tá causando a sua voz. Às vezes você tá com uma rouquidão, acha que é uma gripezinha e não é. Como que é feito esses cuidados com a voz? O importante da data, acredito assim, em questão de conscientização, é porque às vezes as coisas que a gente vai usando dia a dia, a gente não observa como é importante, né? E se a gente for observar a importância da voz, não só da questão profissional, né? A questão, assim, de personalidade, de comunicação. É o jeito que você comunica com seus amigos, com sua família. Você expressa se você tá feliz, se você tá triste. Você sabe pelo jeito que a pessoa tá falando, se a pessoa tá mandando alguma coisa, de jeito que tá falando com você, né? E que a gente tem que ter cuidado com ela. Não esperar ter problema para tratar, né? A gente tem que ser preventivo mesmo. Então, doutoras, a gente vai abordar hoje o porquê temos que cuidar da voz. Porque sabemos que o cuidado da voz é essencial, né? Nós trabalhamos com ela o dia todo. Tem gente que só trabalha com voz. Eu e a Bia estamos todos os dias aqui pela manhã. Tem dia que a Bia me liga. Olha, hoje eu não consigo falar. E o mesmo jeito eu. E a gente precisa ser substituído. Então vamos falar um pouco desses cuidados? Isso mesmo. Profissional da voz, então, aí é que tem que ter cuidado com a voz, né? Eu já vi que estamos erradas, viu? As duas estão aqui com as garrafinhas de água. Cadê as nossas? Boa pergunta. Gente, boa pergunta. Deixa eu emendar aqui o bloco e perguntar pra vocês. Doutora Elisa, às vezes, o meu filho, por exemplo, ele foi indicado pra ir numa fono desde novinho. Ele, mais ou menos com 2 anos e pouquinho, pediram pra me levar ele numa fono, né? Porque ele tinha um pouco de dificuldade de falar. Essas dificuldades de fala na infância é comum ou não? Sim, as dificuldades na fala, elas podem acontecer porque a criança, ela tá pronta para ser alfabetizada com 7 anos de idade. É mesmo? Neurologicamente falando. Aham. Então, até lá, ela tem esse tempo aí para tá melhorando os padrões, a articulação. Né? Então, a articulação da voz, da fala, ela também influencia na voz. A voz é o som. O som que passa entre as cordas vocais, elas se encontram afastadas, vai para o pulmão. Quando ela volta, ela faz uma vibração das cordas vocais e com a minha caixa de ressonância eu mando esse som para fora. E como a doutora Luciana falou, a voz ela é personalidade.
Então, o fono, nesse momento da atuação, ele trabalha com essas questões que ela tem que combinar. A voz tem que combinar com a pessoa. Então, essa voz, ela tem várias fases. Cada fase da vida, a gente tem um tipo de voz, podemos falar. Porque a gente vê um rapaz, por exemplo, entrando na adolescência, ele tem uma alteração no tom de voz. Aí, esses cuidados são ressignificados para esse Dia Mundial. Todo mundo fica conscientizado para poder usá-los. Sim. E de que forma essa prevenção pode acontecer? Olha, no básico, assim, na hidratação, né? Que é super importante. Alimentação saudável. Evitar o uso abusivo, né? E profissionais da voz que já sabem que vão usar muito a voz. Aí, muito interessante o acompanhamento da fonoaudiologia para fazer exercício de aquecimento, para ter uma orientação e não ter problemas, né? Dormir bem, assim, é qualidade de vida, né? Qualidade de vida. E a água, então, é essencial. Por isso que a gente vê vários artistas que sempre tá com a garrafinha ali, por exemplo, principalmente cantores, né? Eles estão sempre assessorados com água. Toda hora pede uma água. Eu não sabia que era tão importante assim. Lógico que a água é importante como um todo, né? Mas pra voz eu não tinha esse conhecimento. Para a voz é extremamente importante a hidratação, Aham. né? E até eu vinha conversando com a Lisa sobre essa questão, que muito, em teoria, a gente vê muito para não ser água gelada. Tem que ter água mais temperatura ambiente ou nada gelado demais. E que a gente estava conversando, né, Lisa, que tem pessoas que têm muita dificuldade em tomar água natural. Nossa senhora. Aham. Eu mesmo não tenho, eu não consigo, parece. E tem pessoas que não sentem muito, outras já sentem mais o gelado. Então a hidratação é super importante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais as doenças que podem afetar nossa voz? Porque, assim, de vez em quando a gente ouve notícias, né? Lê notícias de que alguns artistas perderam um pouco a voz. Cantores, no geral, às vezes vão enfraquecendo a voz. Tem doenças relacionadas? Essas doenças incluem a perda de voz ou não? Muitas doenças. Depois a gente volta ali pra doutora, mas voltando à sua questão da muda vocal que acontece nos jovens, é porque a laringe da mulher, ela, na puberdade, quando a gente começa a produzir os hormônios sexuais, a mulher, ela cresce a laringe 1/3, mais ou menos, de tamanho, e do homem dobra de tamanho. Então, por isso que lá com a sua idade, lá de 11, 12, 13 anos, ela vai oscilando, porque é uma laringe que cresce de repente e essa muda ficou incompleta. Então, às vezes, ele vai pro médico, tá tudo ok, o hormônio, laringe tá ok. Então vai fazer fono para trabalhar aquela voz que tá desafinando, que tá do fino pro grave, pro grave, tá? E aí existem realmente muitas doenças, inclusive é um dos intuitos da campanha, é porque o índice de câncer de laringe é do terceiro de cabeça e pescoço, né? De maior incidência relacionado ao uso abusivo do cigarro e do álcool. Então isso também afeta. Olha, eu mesmo não sabia que tinha que afetava a voz. Então conta um pouquinho pra nós, doutora Luciana. São vários fatores, né? O abuso vocal é um deles. Agora, quando a gente pensa, falando sobre o Dia Mundial da Voz, essa questão de conscientização tem muito a ver também para a gente evitar aquilo que pode predispor a câncer de laringe, né? Ao câncer de garganta, que ainda é muito frequente, um dos 10 mais frequentes tipos de cânceres que acometem as pessoas. E muito associado com cigarro, extremamente, bebida alcoólica. É uma coisa que acho que não tem nada a ver, mas que tem muito a ver com câncer de garganta, que é o HPV, a infecção pelo papiloma vírus. Todo mundo pensa muito no acometimento genital, né? Das infecções sexualmente transmissíveis. Mas eles podem acometer a via respiratória e causar de sintomas bobos, assim, às vezes alguma lesão, verrucosa, uma verruguinha na garganta, até lesões grandes na laringe que vão comprometer a voz e poder até gerar uma obstrução respiratória. Nossa, então são vários fatores, então. E que pode, no caso do HPV, resolver tomando a vacina, né? Que está no calendário de vacinação. Pode ser causado também por laringite, faringite, alguma coisa desse tipo? Alteração de voz ou não? Ou é só momentâneo mesmo ali? As laringites, tem a laringite aguda, que ela geralmente vem num quadro de gripe, assim. A pessoa gripou, ficou rouca durante um período pequeno.
Em algumas pessoas, ela pode cronificar, ficar com irritação um pouco mais tempo, aí a gente precisa tratar um período mais prolongado, muitas vezes junto com a fonoaudiologia. Eu tive, por que eu tô perguntando? Porque eu tive e assim, eu achei que era momentâneo, tipo assim, num que a dia, gente 2 pensa que dias, passa. né? E já passou. E a minha demorou um pouco mais, assim, parece que eu fiquei mais de uma semana com aquela voz. Uma voz ó, bem bonita mesmo, podemos falar, né? E eu achei que não afetava tanto, então pode acontecer de ficar um espaço maior mesmo. Pode, e aí o que é o agravante? Ser profissional da voz, né, Bia? Pois é, Fala e aí muito. Aham. Então, quando ela tá inflamada, você tá falando, você tá impactando, batendo uma prega vocal na outra. Ah, então eu não posso, então eu tenho que dar uma pausa ali. Quando acontece uma coisa dessa, eu tenho que parar. No início, o ideal é parar um período pequeno para evitar ficar parado depois um período grande. Ah, então E tem os agravantes, tem os poluentes, os produtos que o próprio agrotóxico, solventes. Já tivemos paciente que comentou sobre o thinner que usaram lá no hospital, a técnica de enfermagem relatou que a voz ficou totalmente alterada. Então, assim, foi um agravante. Então, de um quadro, às vezes, de um simples resfriado, ela desenvolveu uma patologia, né? Não, nem chegou a ser câncer, Sim. né? Mas uma alteração na laringe e que comprometeu a qualidade da voz. Tem pessoas, já tivemos manicures que relataram, olha, quando eu mexo com o esmalte, e mexe com o esmalte o tempo todo, então a indicação foi que houvesse a proteção mesmo. Então, por isso que existem os protetores, né, no serviço. Pessoas que mexem com produtos têxtil, né, que fala têxtil. E tudo que inala um cheiro que pode ser agressivo para a mucosa. E veja bem, a laringe, o tecido da laringe passa a língua dentro da bochecha. Fininho, úmido. Então, a laringe, ela é fininha. As cordas vocais muito sensíveis. Quem amplifica o som é a nossa cabeça. Por isso que tem som mais pelo nariz, mais pela laringe, mais cabeça. E onde o fono trabalha o adequado. Que o profissional da voz não deve ser, e nem um cantor, só laríngeo. Porque aí eu forço muito a minha corda vocal. Gente, eu não sabia que nenhuma dessas substâncias fazia essa alteração. Tem toda uma técnica, né, doutora Elisa? Então, assim, até de exercícios específicos, né? Não existe um exercício para todo Padrão. mundo, porque Único. pode ser uma patologia viral, como a doutora falou. E aí, nesse momento que eu falar, faz tal exercício, eu posso esparramar esse vírus por toda a laringe, que estava ali específica. Ele pode piorar a situação, porque aumenta a irrigação da laringe, da região onde eu produzo a voz. Então, E posso não piorar a tem situação. um exame específico para descobrir isso? Tem vários Tem? exames. Nós vamos entrar no intervalo ou já vamos emendar Boa bola tudo? pra mim. Não, peraí, então. Tá tão bom que eu esqueci do intervalo. Senão depois não Olha, dá. galera, hoje, quarta-feira, dia 16 de abril, é o Dia Mundial da Voz. Nós estamos aqui com a doutora Lisa, com a doutora Luciana, falando um pouco sobre esse dia. Nós vamos por um intervalo rapidinho, mas nós já voltamos com muito mais informações para vocês. Papo Calcinha. De volta, galera, Papo Calcinha está no ar hoje, quarta-feira, dia 16 de abril, Dia Mundial da Voz. Nós estamos aqui com um papo super interessante com a doutora Lisa e com a doutora Luciana, falando um pouco sobre esse dia, gente, prevenções, né, Verônica? E você deixou uma pergunta interessante. Não, porque eu aqui. acredito que da mesma forma que nós estamos surpresas com tantas coisas que altera, os nossos ouvintes também estão. Então, tem algum exame específico para eu descobrir isso? Tem um exame, sim. Tem um exame específico. Pode, pra gente acessar a laringe, que ela tá aqui, um pouquinho aqui para baixo da garganta, a gente pode acessar pelo nariz, que entra com a câmerazinha pelo nariz e desce para enxergar, ou pode entrar direto pela boca, que é o melhor, que geralmente as fonoaudiólogas mais exigentes e melhores, como a doutora Lisa, solicitam pela boca. Mas criança nem sempre a gente consegue fazer. Tá? E tranquilo, é feito em consultório, não precisa de anestesia, é bem tranquilo mesmo. É consultório de otorrino mesmo que vê.
Ô, doutora Luciana, assim, a voz é um instrumento que nós usamos todo dia, toda hora, dia a dia. Não tem jeito, né? Eu falo, por mais que a pessoa, ela é calada, ela não gosta de falar, ela vai se comunicar. De uma forma ou de outra, não é verdade? Agora, tem pessoas que usam mais, né? De determinadas profissões específicas. Tem pessoas que são mais falantes, né? Eu, por exemplo, não calo a boca das 6 às 6. Eu converso mesmo. E noto que alguns desses dias que estou mais falante, resolvendo mais alguma coisa, fica cansada. É como se desse uma dorzinha aqui. Quando no final do dia parece que tá irritado, né? É comum isso acontecer. E às vezes até você perder um pouquinho ali, ficar mais rouquinha no final do dia ou não? É comum, mas não é normal. Ah, não? Não, porque os professores às vezes chegam no consultório e falam assim, eu tô rouca, porque eu sou professora. Não, não é normal. A minha voz, tudo bem que foi adaptada, a fala e a voz foi adaptada. Então a gente tem isso aqui para respirar, para comer. Pra engolir. Aí a gente adaptou para falar, para se comunicar. E aí, o que acontece? Tem pessoas que às vezes precisam de um treinamento para isso, porque eu tô usando a minha voz de uma forma errada. Fora que ela é personalidade. Você nunca vai ver uma pessoa brava falando boazinha assim como eu tô falando. Verdade. Nem ao contrário, né? Então, ela tem que se adequar. E a voz grave, a voz grossa do homem, ela exige músculos que cansam mais facilmente. É mesmo? É porque é um músculo de força. É como se fosse um halterofilista. Ele consegue ficar pegando peso o dia inteiro? Não. 1 hora pegando peso? Não. Porque o som grave, ele é rico de fibras brancas, no caso, que fadigam facilmente. Então o fono vai ter que adequar ali. O agudo, sabe aquela pessoa que já fala mais fininho, aquelas amigas que ficam gritando lá no show? Eu morro de inveja. Minha voz é grave. Grita, 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 grita. E no outro dia tá ok. Normal. Por quê? Porque ela é rica em fibras vermelhas. O músculo responsável pelo tom agudo, fino, ele é rico em fibras vermelhas. E aí é o músculo do pé da galinha. A galinha sai correndo e fica correndo o dia inteiro. Então, por isso que aquelas amigas que ficam gritando, agudinho, elas não cansam. Não Agora, tem a problema. gente que tem a voz grave, a gente fica assim, então precisa de adaptar. Então nós vamos ter que começar a gritar, amiguinha. Aí tem técnica, aí tem técnica, tem que fazer fono pra fono te adquirir ensinar isso. a trabalhar. De repente, eu tenho a voz grave, então eu vou fazer um agudinho, porque se eu ficar falando grave o dia inteiro, o halterofilista não aguenta ficar pegando peso o tempo todo. Então eu jogo pro agudo. Então a gente joga pro agudo. Só que se eu ficar muito agudinho também, ninguém aguenta. Aí você tem que achar um meio termo. Aham. Ninguém vai ficar um ótimo locutor de um dia pro outro, mas Sim. tem como melhorar muito. Por isso que os cantores usam fono assim o tempo inteiro. Por quê, né? Para aprender até essa oscilação e até poupar a voz um pouco. Acontece isso? Extremamente necessário. Tem que ter o acompanhamento, sim. Porque vai usar durante muito tempo no dia e por vários anos, né? Que um cantor, a profissão, né? É a profissão. Então tem que ser bem cuidado. Olha aí, gente. E o aquecer e desaquecer a voz é extremamente importante. Não existe um exercício aqui universal para todo mundo, volta a falar. Sim. Mas é importante pegar técnicas com professor de canto, com fono, porque é como se a gente for… Quando a gente vai fazer atividade física, a gente não tem que fazer um aquecimento pro corpo? Sim. As cordas vocais, eu tô falando aqui, são músculos. Então eu preciso de aquecê-las adequadamente. Não posso usar de uma forma intensiva, porque vai falhar, vai pifar. E quando você aprende, então, qual a técnica melhor, até de respiração e de você jogar a sua voz para a caixa de ressonância, que é a cabeça, o som vai sair mais adequado para aquela situação, para aquele momento. Eu posso falar o dia inteiro com o microfone, eu não preciso gritar. Então eu tenho que poupar. Eu não estou trabalhando, eu não vou falar tão alto assim. Então eu mesmo posso me policiando, né? Para economizar.
Pra economizar naquele ali. Olha que interessante você falar isso, porque às vezes a gente tá tão... Até aqui no programa mesmo acontece disso, a gente tá tão eufórica que a gente eleva... E cansa. E cansa, Não, não vai é uma mesmo? atropelando a outra. Parece que aqui, assim, ela tá... a gente já sai 2 horas de programa aqui, a gente já tá cansada, não é mesmo? Então é bom a gente já ir se policiando. E em relação a barulho também, por exemplo, a gente tá trabalhando num ambiente que tá barulho. A tendência também é levantar esse tom de voz, né? Elevar. Aham. Então a gente tem que pegar e tentar manter também e ir abaixando esse nível, mesmo com barulho. Aí tem as técnicas de impostação de voz, né? Para chamar atenção, por exemplo, um professor. Uma sala de aula que às vezes tem 60 alunos. Então, assim, aí entram algumas técnicas para chamar atenção, para não ter que gastar. O ideal é que esse professor tivesse um microfone para poder estar dando aula com essa intensidade de voz. Então, um dos cuidados é evitar essa competição sonora. Eu não tenho microfone, então eu vou final de semana poupar minha voz à noite, evitar, porque veja bem, evitar ambientes muito barulhentos, aquela música alta, pra gente conversar, mandar um WhatsApp. É muito melhor? É muito mais rápido, eu não vou economizar minha voz. Mas eu fazendo essa disputa sonora, por isso que no outro dia eu tô rouca. Por isso que lá no show eu vou querer gritar, ficar gritando. Então, gritar, gente, é pra situação de perigo, porque o ar que passa entre as cordas vocais no grito, ela é tipo superior a 80 km por hora que passa entre as cordas vocais. Então, ela dá pancada na corda vocal. Então, se eu ficar... também, eu tô fazendo isso aqui. E a corda vocal vai... Quem já jogou vôlei, que a mão não fica inchada? As cordas vocais vão ficando inchadas. E aí é onde eu acordo com a voz grossa, assim. Ai, eu tô sem voz, né? Então, porque a voz tá lá soprosa, tá escapulindo o ar. Tá cansada. Olha aí, eu quero te perguntar agora, doutora Luciana, quais são as principais doenças que afetam a voz? Olha, tem desde as laringites, né? Que são as inflamações, que tem várias causas. Tem alterações estruturais bem que acontecem na superfície da prega vocal. Como ali é uma região, é um músculo que é recoberto por uma mucosa. E essa mucosa tem que ficar bem soltinha em cima desse músculo. Quando ela está um pouquinho aderida, pode gerar vários problemas, né? Que a gente fala que são as alterações estruturais mínimas, que pode ser ter um cisto, pode ter um pólipo, um nódulo de corda vocal, que é muito comum em profissional da voz. Né? A questão de alterações na laringe por doença de refluxo. Refluxo? Quando o refluxo extrapola, isso, porque tem o refluxo gastroesofágico. Sim. Que a gente associa com aqueles sintomas de azia, queimação. Mas quando o refluxo, ele começa a atingir via respiratória, a parte de laringe, de faringe, pode queimar bastante ali e gerar algumas alterações também. Inclusive com comprometimento da voz, né? Então isso é comum no seu consultório ou não? Extremamente dia a comum. dia, então, você recebe direto. Doutora, e o pessoal procura o último extremo? Ou não? Tem gente que faz essa prevenção? Existem vários tipos de pessoas, né? Tem pessoas que são bastante preocupadas com a saúde, que às vezes observa algum problema e vai. Outros não. Inclusive, assim, hoje em dia você sabe as coisas que você está fazendo certa e se você está fazendo errado. Sim. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que fumam, que sabem que fumar faz mal e que por um motivo ou outro não conseguiram parar de fumar ainda. Mas sabem que faz mal e ficam preocupados. Aí, de repente, vem uma pessoa, ficou rouco do nada, ou teve algum processo de gripe que passou e continuou rouco. E muitas vezes, esses que são assim, que já fumam há muito tempo, às vezes não quer ir com medo de saber alguma coisa, entendeu? Aí é que é o problema, porque fica uma rouquidão acima de 15 dias, ou uma rouquidão que ficou assim, apareceu do nada, tem que ser avaliado. A gente não pode ficar esperando, então, né? Esperando melhorar, se automedicando, porque acontece, né, doutora? Você sabe, né? Automedicação. Acontece. Google, doutor Google. Às vezes é um chazinho aqui, toma isso aqui, não, você vai melhorar, porque, né, a gente escuta tudo. E olha só, pegando essa questão do refluxo, né? Muitas vezes a pessoa tá com uma laringite, tá com uma dor, tá rouca, aí essa laringite pode estar, às vezes, associada com refluxo.
E a pessoa se automedica e entra lá com anti-inflamatório, que vai irritar mais o estômago. Entra com antibiótico, que não precisaria, que vai irritar o estômago, vai dar problema até de diarreia, que pode acontecer com o uso de medicamento. E vai piorar o refluxo, que vai piorar a laringe. Então, assim, a pessoa tomou o medicamento que, em vez de melhorar, Tem a piora. Potencializou aquilo ali ainda, né? Às vezes a Exatamente. doença, E né? às vezes cronificou. Levou um sintoma que era para durar poucos dias, fez ele perdurar mais tempo. Porque só o uso do antibiótico é no mínimo 7 dias. Então vai perdurar por mais 7 dias com esse uso. É verdade. Antibiótico por quê? Que às vezes ele se automedicou. Sim, a maioria das precisa. vezes, né? A gente se automedica pelo Google ou vê, por exemplo, esses exercícios de fono. Vê um exercício lá no YouTube. E cada caso é um caso. Tem que ser Doutora, personalizado. Outro dia, uma amiga minha falou que tava com nódulo nas cordas vocais. É comum isso? Não é comum? Ele pode agravar ou não? Acontece corriqueiramente? Os nódulos são bem frequentes, principalmente em profissionais da voz. Aham. O que acontece? A prega vocal, ela tem que encontrar completamente uma na outra. Se ela não encontra totalmente, se fica alguma parte que ela faz pressão, ali pode começar a crescer um calinho. Eu sempre faço analogia, quando você coloca um sapato apertado, Aham. aonde o sapato está apertando, pode crescer um calinho ali. A prega vocal, ela tem que fechar de uma forma total. Se ela está com o fechamento incompleto e se tem uma área que está impactando antes, pode dar problema ali. E aqui, no caso dos nódulos vocais, o tratamento é fonoterapia. Então tem que fazer a fonoterapia. Fonoterapia Aham. para ajustar essa musculatura para usar, para fechar toda a prega vocal. Para parar de ficar com aquele impacto em uma região só. E o não cuidado, ele pode gerar um câncer, alguma coisa ou não? Em relação aos nódulos vocais, Não. Então eu posso ficar. Mas existe o câncer de laringe ou não? O câncer de laringe, geralmente assim, tem um aspecto diferente. Quando a gente faz o exame, a videolaringoscopia, pelo aspecto da lesão que a gente vê, pela alteração, se é acometimento mais na parte anterior da laringe, mais terço médio ou na parte posterior, o aspecto dela, se o paciente se fuma, se usa narguilé, vape, essas coisas assim, a gente dá para ter uma ideia de que tipo de lesão ali pode evoluir para um problema mais de malignidade, né, de câncer. E as lesões do HPV, que a gente sabe que essa questão do HPV, ele aumentou muito a incidência de câncer, principalmente de boca. Gente, ninguém pensa nisso. Respiratório. Não é Pois é, verdade? Principalmente nos mais jovens. Aham. Essa questão do HPV. Sim. E tem um tipo de rouquidão, ela pode ser abrupta. De repente eu fui pro futebol e gritei, ou eu fui pro show, ou eu gritei. E o grito, ele é situação de perigo. Então não é normal a gente ficar só gritando. Então depois de um grito, eu posso de repente ter ali desenvolvido uma lesãozinha, um pólipo, né? Então, às vezes, um só grito já causa essa lesão. Então, eu não pode esperar. Eu tenho que já procurar o otorrino para fazer uma boa avaliação da laringe. Deixa eu te perguntar aqui, se é mito ou verdade, doutora Lisa? Sussurrar é melhor do que falar? Não, sussurrar. Não é. Sussurrar, cochichar Parece ou que faz gritar uma força. tem o mesmo, o mesmo mal. Então é a mesma É coisa. falar no tom médio. Aham. Então, Muita gente fala só no mito e verdade fica pra gente cochichando. terminar o bloco aqui. Beber água gelada é melhor que beber água quente ou ao contrário? então, isso que a doutora havia Acabou falado, aqui que isso agora. é pessoal. Isso é de cada um. É melhor temperatura ambiente. Aham. Bebidas, o vinho. Vejo muitos cantores ali durante o show tomando vinho. Não, é porque é quente, é bom pra voz. Álcool. Isso Álcool. não existe. Quero que vocês esclareçam aqui, porque a doutora falou do álcool aqui no início. A aqui, maioria ó. toma uísque Quem tá também. me ouvindo aí, gente, não arruma desculpa, não. Fala, doutora Luciana, pra gente. O que o álcool vai fazer? Ele anestesia ali a prega vocal. Aham. Às vezes a gente você tá num ambiente assim, um show, por exemplo, né? E tomou um vinho ou tomou uma cerveja. E aí você fala mais alto. A tendência, o cantor tá cantando, você quer participar e cantar, né, alto.
o álcool anestesia e no dia seguinte que você vai ver o resultado, né? É verdade. Você não vê na hora, né? Você só tá alegrinha ali, né? É o éter, alguma coisa que eu passo no atleta que tá doendo, eu jogo algum spray, vai anestesiar É e só eu vou me naquele esforçar momento, mais. doutora Lisa. A lesão vai ser pior depois, né? Olha aí, gente. Olha, falou doutora Lisa aqui, doutora Luciana. Nós estamos aqui hoje falando sobre esse Dia Mundial da Voz. Vocês fiquem ligadinhos que a gente já volta com muito mais informações para vocês. Papo Calcinha. De volta, galera. Papo Calcinha está no ar. Nós estamos aqui hoje, nessa quarta-feira, dia 16 de abril, falando do Dia Mundial da Voz. Nós estamos aqui com duas profissionais maravilhosas de Rio Verde, doutora Lisa Paulo, que é fono, e a doutora Luciana aqui, que é otorrino. Gente, elas vieram aqui pro programa só para falar desse Dia Mundial da Voz, desses cuidados que você deve ter, né? Dessas prevenções. E agora nós vamos entrar um pouco nas prevenções, Sim, não é, porque Verônica? tem que saber, assim, nós e os ouvintes que somos leigos nessa área, né? Temos que saber como que eu posso prevenir tudo isso. Então, hidratação. É o principal. Exatamente. Profissional da voz que tá sentindo que a voz tá ficando diferente, final do dia, tá se sentindo cansado, tem que procurar o otorrino. A gente observa, faz o exame para encaminhar para fonoaudiologia, né, para orientação em relação aos exercícios de aquecimento, tudo, ver se tem alguma estrutura ali alterada que vai dar problema lá para frente. Porque tem muitos problemas que não aparecem assim subitamente, né? Pouco a pouco a gente já identifica e vai para tratamento. Evitar cigarro, evitar o uso de bebida alcoólica, tratar aquela coisa, não deitar de barriga cheia, né? Que isso vai favorecer muito o refluxo. O refluxo, ele acaba queimando a região da laringe e prejudica a voz. A Verônica tomou um açaí, um X tudo ao deitar. Antes de deitar, agora você imagina isso. Então tá morta, né? Tô fora. Não é uma boa dica. Inclusive, a questão assim do ganho de peso, a obesidade também favorece refluxo, que vai dar problema, né? Na prega vocal, altera a qualidade de sono e muitas outras coisas. Doutora Lisa, agora já aproveitando o gancho, como que eu faço para proteger essa minha voz? A doutora Luciana falou da prevenção. Eu posso proteger como? Eu tenho um tanto de água a tomar todos os dias? Não tem? Como você falou assim, automedicação eu tenho que evitar. Às vezes falar um pouco num tom. Como que eu faço para proteger? Então, por exemplo, os professores que dão aula agora a manhã toda. Então, até o intervalo, meio litro de água. Até na hora do almoço, meio litro de água. À tarde eu dou aula novamente. Então, mais 1 litro à parte da tarde. E à noite, evitar, né? Ficar esse turno extensivo. Mas eu preciso evitar, então, o grito em excesso e nem cochichar. Cochichar não é nem um extremo nem outro. Tem que manter o nível. Pro cochichar, mantém a mesma força de um grito? Porque olha o esforço que eu faço aqui na laringe. Parece que faz um esforço até maior do que o grito, né? Forçando. E outra coisa, tem aquele negócio do pigarro também, né? Evitar ficar... Então, o refluxo vai causar o... E já vimos que tem gente que já foi mania com isso, né? É que às vezes eu tenho um refluxo. E eu não quero parar de beber leite. O leite, chocolate, antes do uso profissional da voz, dá um pigarrinho que eu fico... E a voz falha nesse momento. Isso. Vocês falaram do cigarro aqui, evitar cigarro. O eletrônico, ele é pior do que o cigarro normal ou não? Assim, vocês não querem entrar nesse assunto? Ou não tem diferença? Eu acredito. Porque a gente está vendo o uso excessivo de cigarros eletrônicos, né? Da mesma forma. Da mesma forma. Então vai prejudicar do mesmo jeito aquilo ali, né? Uso de medicamentos. Eu quero perguntar assim, a gente já falou aqui antes, mas se é mito ou verdade. Uso exagerado de medicação. Pode acontecer também? Pode ter algum dano ou não? Pode ter, também. Então. Café, excessivamente. O café entra também na questão do refluxo, né? Que também vai prejudicar. É isso, né? Deixa eu perguntar outra coisa pra vocês. A rouquidão, vocês falaram aqui pra mim da rouquidão, né? Que às vezes você amanhece rouco e tal. A rouquidão com frequência, eu tenho que ligar um sistema de alerta ou não? Tem. Sim.
Porque isso aí pode ser um sinal de uma doença mais grave. Nós tínhamos uma professora, temos ainda, ela está viva, a Mara Belão, em São Paulo. Ela fala que a rouquidão, ela é câncer até que se prove o contrário. E quem vai provar o contrário é a médica, o médico. Por quê? A gente não sabe por que eu tô rouca. Eu tenho que investigar. Pois é, mas tem gente, eu, por exemplo, conheço uma professora, Verônica, que, assim, até uma pessoa muito querida, ela estava sempre em sala de aula, professora há muitos anos. E aí, ela começou a perder a voz. Ela foi perdendo a voz, assim, de ter que falar com a gente, assim, e falar baixo, assim. E assim, e quase que não conseguir falar. E isso pode acontecer com pessoas que trabalham nessas profissões, de ir perdendo essa voz gradativamente ou não? Perdendo a voz e ter uma patologia associada até chegar um câncer que tem que tirar parte da corda vocal, uma corda vocal, ambas cordas vocais, a laringe toda. E aí eu vou ter a voz esofágica porque eu não tenho mais esse órgão aqui que mexe, aqui no pescoço da gente, que é a laringe. Não tem mais voz, porque eu tirei por causa do câncer. Aí o fono vai entrar nesse momento para ensinar a voz esofágica, que se assemelha a um arroto, vamos dizer assim, que é do esôfago, né? Mas a gente tenta evitar, por isso que hoje estamos aqui para estar alertando a todo aquele que tiver uma rouquidão, que ele busque orientação médica inicialmente. Que não é normal, né? Porque a gente pensa que é normal, que vai passar com porque eu sou professora, ou porque eu sou locutora, ou porque eu sou pastor, cantor. É verdade. Quero fazer uma pergunta, doutora, só um minutinho. Em relação à saúde bucal, porque a gente falou aí que o refluxo altera. E essas bactérias da boca também altera? Elas vivem ali. Tem um monte, né? A gente tem um monte de bactéria, de fungo que vive ali. Então, e pode atingir, por exemplo, uma infecção. Que o paciente está com infecção dentária. Pode atingir também? Essa bactéria pode chegar lá da mesma forma que o refluxo chegou e queimou lá ou não? Pode, mas assim, não necessariamente. Geralmente teria que ter algum problema imunológico para pensar numa progressão dessa doença, assim, né? Porque normalmente, aí a gente está falando de um dente e uma bactéria, se ele está causando. Se fosse muito difícil ela acometer a laringe. Processos virais, sim, que aí vem aquele comprometimento de nariz, né? Rinite, dor de garganta, pode ficar rouquinha também. Aí nesse caso é um causador que já tudo de uma vez. Entendeu? É porque a gente pensa que num conjunto, que é tudo um pertinho do outro ali que pode acometer, né? Então não é tudo em continuidade. A dentista pensando, né? Eu já tô aqui analisando. Eu vi também, não sei se é mito de verdade, da má postura. Influencia ou não? Extremamente. Mas o que tem a ver? Gente, desculpa, mas eu não Olha só, imaginava. eu ficar falando o tempo todo com o meu pescoço assim, a telefonista com telefone, agora com celular. A minha laringe tá sendo comprimida de uma forma inadequada. Olha, pensando dessa Ou forma. sentada assim, então toda a postura. Por isso que alguns atores fazem fono, porque tem um personagem que fala de cabeça para baixo. Então ele vai fazer uma técnica, porque ele tem que continuar respirando para falar adequadamente. Para cantar, tem que cantar também com uma postura que deixa o diafragma livre. Senão eu vou comprimir aqui minhas cordas vocais e eu vou ficar falando como se eu estivesse com dor de barriga. Gente, olha pra você ver, né? A gente não imagina, doutora. Eu já até arrumei não minha é postura, mesmo? amiguinha. Porque tem... Já mudou, né? Já arrumei minha postura. Já arrumei. Não só na frente delas, não, viu, bonita? Doutora Elisa, a gente vê assim, esses grandes artistas, que eles têm sempre uma fono acompanhando eles no dia a dia ali, né? Faz tratamento contínuo. O certo seria, então, como a gente vai num ginecologista, às vezes, né? Num cardiologista, seria também certo ir num otorrino e numa fono uma vez no ano para verificar ou não? É interessante, sim. Fazer. Se faz uso profissional da voz, é interessante sim. Porque é bem raro, mas pode acontecer da pessoa, igual você falou, a professora que ficou muito rouca ao ponto dela não emitir, não conseguir falar mais. E às vezes é você ter que afastar a pessoa daquilo que ela se preparou a vida inteira para fazer. E mais ama, né? Exatamente. Não é verdade? Eu vi uma reportagem, acho que foi até do Zezé de Camargo um dia, falando sobre isso.
que ele foi perdendo a voz, né? Que assim, ele passou por uns problemas com as cordas vocais e tal. E o tanto que afetou a vida dele. Por quê? Porque assim, diz ele que iniciou uma depressão, porque ele pensava assim, eu trabalho com isso, gente. Se eu perder isso daqui, porque para muita gente é instrumento de trabalho, né? Palestrantes, professores, cantores, né? Esses profissionais que trabalham, por exemplo, os radialistas, locutores. Então, esse cuidado a pessoa tem que ter. E muitas vezes a gente vê pessoas públicas, né? Como vocês falaram aqui da bebida alcoólica, fazendo uso exagerado de bebida alcoólica e não pensa no amanhã, né? Não pensa nisso. Aí eu tenho que prevenir aqui. Não previne, lá na frente vem as consequências, não é verdade? Esses cuidados que a gente falou, a gente chama isso de higiene vocal. Tá? Que são os cuidados que a gente tem que ter se eu quero preservar essa voz até o fim da vida. Por isso que algumas pessoas que sempre estão fazendo exercícios com a voz, aquecem, desaquecem, a voz também fala a idade que a pessoa tem. Então, aquele cantor, aquela cantora que está sempre com exercício, a voz dela não envelhece. Então, você a fala por telefone, você ouve a voz dela e fala, não, ela não tem 60 anos, ela não tem 70 anos, porque com o tempo também a corda vocal, como tudo cai, a corda vocal ela vai ficando músculo, ela vai ficando mais flácida. E se eu fumo, vai criando ali um tecidinho que chama edema, de Raynaud, que fica com aquela voz característica daquela mulher. Menopausa, fumante, fica uma voz, vamos dizer, de velha, idosa, ela fica com a característica. Então é extremamente importante manter essa higiene vocal para você ter jovialidade na sua voz. Deixa eu fazer uma última pergunta. Gente, vão me matar, mas deixa eu fazer uma última pergunta aqui. O ambiente. O ambiente que você está também pode influenciar ou não? Altera. Porque tem gente que trabalha, por exemplo, técnico de som, trabalha direto. Aqui, ó. Ar-condicionado. Não é? O Ar-condicionado, às vezes ali, até em casa mesmo. Porque hoje em dia, criançada, eu não sei, né? Se vocês têm filho ou não. Molecada liga ar-condicionado na hora que chega em casa e desliga no outro dia. É verdade ou não é verdade, né? É bem verdade. Aí você tá aqui no shopping, por exemplo, eu não vejo a luz do dia. É ar-condicionado o tempo inteiro, né? Ou às vezes aquele som ambiente, que é o dia inteirinho, você ouvindo ali. Isso influencia ou não influencia? Influencia muito, né? Para funcionar bem a nossa laringe, a voz, a gente precisa respirar bem. Para respirar bem, o ar é melhor estar um pouquinho hidratado e o ar tem que entrar pelo nariz, né? Para descer na garganta. Então não pode estar com o nariz entupido sempre também. Então a gente tem que cuidar, principalmente em ambientes com ar-condicionado, respirar bem e aumentar a hidratação. Então tem que aumentar. Tem. E períodos que a gente vai chegar daqui a pouco, né, de umidade muito baixa, ligar o umidificador. Abaixo de 20% de umidade, é legal ligar o umidificador e aumentar a hidratação. Coisa simples. Lá em casa, a doutora Luciana, antigamente colocava uma bacia de água do lado da cama. Antigamente. Juro Eu acho por que Deus, funciona. gente, não é? Foi desprovida de recursos, sem ar, sem Mas umidificador. funciona. Colocava a bacinha lá, uma toalhinha molhada ali na cabeceira da cama, não é verdade? Pra melhorar a umidade do ar. Tem jeito, quer cuidar, tem jeito. Tem, não sempre é tem. verdade? Sempre tem. Eu quero que vocês façam uma conclusão aqui pra mim, né, dessa prevenção, desses cuidados, pra gente encerrar esse programa maravilhoso de hoje. Ok, eu quero agradecer então a oportunidade. A gente está fazendo a 27ª campanha nacional da voz esse ano, com o apoio da Sociedade de Laringologia e Voz, a Sociedade Otorrina, a Sociedade Brasileira de Fono, e com o intuito de minimizar ao máximo os problemas vocais. Agradecemos o espaço. Camiseta maravilhosa Aí, já, olha não aí, é? gente, né? Da Campanha Nacional da Voz. Doutora Luciana. Agradecer muito também o convite, agradecer a Lisa e chamar a atenção, né, da população que não é normal ficar rouco porque eu dou aula ou porque eu já tô mais velho. A gente tem que olhar, tem que identificar para poder tratar. Vamos cuidar da nossa voz. Gente, pra quem não sabe, eu não gosto de mentir. Vocês sabem que eu não minto e não sou baú pra guardar segredo. A doutora Luciana tá aqui, mas ela tá longe. Ela tá aqui, mas ela tá Tá lá lá. na Europa, essa danada. Ela mandou uma sósia dela pra cá, nós colocamos aqui e pronto, viu? Não sou baú pra guardar segredo, não tô nem aí. Um beijo, Beijão, meninas. Até meninas. mais. Tchau, tchau.